Acordar com Jesus é um momento muito importante para crescermos na fé. Agora aqui a palavra do Padre Vander. Hoje é quinta-feira, nós estamos na sexta semana do Tempo Comum. Hoje é dia 17 de fevereiro e eu trago a palavra de Deus para abençoar e iluminar o seu dia. Hoje parece que assistimos a um concurso de televisão, que dizem que a gente é acerca de Jesus, pois todo tipo de opinião autêntica e anedotas. O certo é que hoje em dia muitos falam de Jesus, mas afinal também muitos constroem um Jesus sem medida. Reza e caminha com Jesus Cristo para reconhecer de verdade, até poderes dizer que São Pedro, tu és Cristo. Eu convido você agora a parar para pensar um pouquinho no Evangelho, mas antes do Evangelho eu gostaria de convidar você para rezar pelos santos de hoje. 7 fundadores dos Servitas. Preste bem atenção nessa história. Quem pode prever os caminhos de Deus? 7 comerciantes de Florença, Itália, abandonaram suas atividades a fim de buscarem a santidade, venerando Nossa Senhora, suas virtudes e principalmente as suas dores. Quando nós olhamos para Nossa Senhora das Dores, nós percebemos o quanto ela traz de riqueza no seu olhar e também no seu pensar. Vivendo num ambiente eremítico, criaram a ordem dos Servitas, os servos de Maria. Eles nos ensinam a escolher o que é essencial e indispensável, acolher, viver, dedicar-se às coisas de Deus. Olha como é importante quando a gente toma um caminho, uma decisão, e a gente olha para a palavra de Deus como a baliza que você tem à sua frente. Por isso agora o Evangelho nos diz assim. O Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Jesus partiu com os seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outro ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo de que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim com o pensamento dos homens. Jesus proibiu severamente. E veja bem a confissão de Pedro no caminho para Jerusalém. Hoje, quando contemplamos um marco no caminho de Jesus Cristo, a confissão de Pedro, Jesus pergunta aos discípulos o que dizem os homens que pensam a respeito dele. É como se Jesus estivesse fazendo um censo, querendo saber o que as pessoas estão dizendo e falando dele, desde o passado. Ao mistério de Jesus Cristo tem algo em comum. Situam Jesus na categoria dos profetas, Elias, Jeremias, Batista, mas não atingem a sua natureza divina. Pedro responde em nome dos 12, como uma declaração que se afasta claramente da opinião das pessoas. Tu és o Cristo. E também, segundo a passagem paralela, o ungido, o Filho de Deus. Imediatamente após Jesus anunciar a sua paixão e ressurreição, ele acrescenta um ensino sobre o caminho dos discípulos e vai consistir em seguir ao crucificado, em um se perder em si mesmo na sua confissão. Pedro utilizou as palavras da promessa, da antiga aliança. Foi uma confissão como as parvadelas. Aquela confissão adquiriu de sua forma completa quando Tomás, ou seja, quando Thomas tocou as feridas do ressuscitado e exclamou: convido, meu Senhor e meu Deus. Repita na sua casa esta palavra de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Vamos pedir a bênção de Deus para você e sua família
nessa quinta-feira hoje, para vivermos bem esse dia e acordar com Jesus sempre no coração. Se você ainda não indicou alguém, transmita esse áudio, esse vídeo para uma pessoa e convide ela a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixando o seu like, e assim o YouTube se encarrega de levar para mais pessoas. Você vai ver que aí tem um negocinho que diz assim, positivo. Clica nele, se você gostou, e nós vamos agradecer, dando a bênção para todos vocês nesse dia de hoje. E assim pedimos ao Deus Todo-Poderoso que derrame a sua bênção sobre você e sua família, trazendo a paz e dando a saúde e a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.